Meditação para o dia. A Bíblia diz em Gálatas 5, 16, 17, diz assim: andai em espírito e jamais, veja bem que nós temos aí um advérbio de tempo de valor negativo, jamais satisfareis a cobiça da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, para que a vontade da carne não seja feita. Mas a questão é a seguinte: até quando nós estaremos nesse processo de sofrimento? Porque essa luta da carne contra o espírito é uma luta sofrida para nós, né? Que estamos aqui em carne, em corpo, que temos as duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza da carne. Nós lutamos, nós estamos em um conflito. Até quando? Sabe até quando? Até o dia em que houver uma rendição. A história nos fala o seguinte, que quando havia conflito entre dois exércitos, duas nações, aquela finalmente que não tinha mais forças para resistir, que não tinha mais provisão, ela se rendia à outra. E aquela outra nação podia então, né, fazer um acordo de paz ou explorá-la. Enfim, havia várias situações. Mas o exército grego, ele usava uma estratégia diferente. Quando o exército grego vencia alguma nação, ele anexava aquele exército para si. Não era a ideia de destruir o exército, aquele que se opôs a ele, mas não, é a ideia de aproveitar o potencial do outro a seu serviço. Então assim o Império Grego cresceu muito, não é? E se expandiu e alcançou muitas nações, principalmente por causa dessa estratégia de anexar para si aquele exército que finalmente se rendeu. Sabe, e é essa a ideia que eu quero trazer, porque quando nós falamos da luta da carne contra o espírito, nós estamos falando que nós não podemos resistir ao Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus também não nos obriga. Deus não nos obriga a fazer a vontade dele. Deus não nos obriga a sermos santos. Deus não nos obriga a abandonar o pecado. Deus não nos obriga. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele trabalha na nossa mente, ele fala no nosso espírito, ele fala na nossa consciência, para nós sermos pessoas melhores, para nós deixarmos o pecado, para nós deixarmos o egoísmo, a falsidade, o orgulho, a presunção, a soberba, a inveja, a preguiça, a maledicência. Olha só, o Espírito fala conosco. Então, há essa luta da carne contra o espírito. E quando é que isso cessa? Quando há a rendição. Então o homem finalmente, quando nós entendermos que Deus nos ama e que Deus quer o melhor para nós e que o Espírito de Deus, na verdade, ele quer nos conduzir para que nós sejamos o melhor para Deus, façamos o melhor para o ser humano, para a nossa família, para o lugar onde nós vivemos. Deus quer extrair de nós o nosso melhor, mas a nossa carne, a nossa vontade egoística, ela não permite isso. Por isso então há essa luta. Mas a partir do momento em que nós nos rendermos, em que nós nos entregarmos, fala: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, Espírito Santo, eu não quero mais lutar com o Senhor, eu agora me rendo. E veja só que essa ideia de render-se significa anulação, mas não uma anulação passiva, diz: olha, eu me rendi, pronto, agora não faço mais nada. Não. Eu não faço mais nada a favor da carne, mas a vida que tem agora na carne, vivo na fé no Filho de Deus, para servir ao reino de Deus. Foi o que disse Paulo. Ele disse: olha, crucificado estou com Cristo, e vivo não mais eu. E a vida que tenho agora na carne, vivo na fé. Olha só, quer dizer que a vida que eu tenho agora na carne, eu vou colocá-la a serviço do reino de Deus. E essa carne, ela somente pode estar a serviço de Deus se ela estiver cheia do Espírito Santo, plenamente cheia do Espírito Santo. Por isso é que nós não podemos lutar contra Deus, lutar contra o Espírito Santo, tentar impor a nossa vontade ou tentar fazer a nossa vontade, porque Deus já disse o que é melhor para nós e Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós nos rendemos a Deus e aceitamos a orientação do Espírito Santo, e aceitamos as orientações da palavra de Deus, e aceitamos uma vida sem pecado, uma vida sem egoísmo, uma vida sem impor o nosso próprio querer. Tudo isso marca uma nova vida na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse ponto, o Espírito Santo, que é dado por nós como a garantia da redenção, a Bíblia fala em Efésios 1,13, que quando nós cremos no Evangelho, na palavra da verdade, nós somos selados com o Espírito Santo,
o qual é o penhor, é a garantia de que Deus virá nos buscar, de que nós somos propriedade exclusiva dele. Então, quando nós fazemos isso, entenda bem que há uma transformação em nossas vidas, há uma mudança em nosso ser, porque o Espírito Santo passa a nos controlar. Então, não vamos lutar contra Deus, vamos nos render. Ah, mas eu tenho medo de me render a Deus, e se Ele me fizer sofrer? Deus é Pai. Deus é Pai de amor. Deus é Pai de misericórdia. Deus é o Pai que entregou o próprio Filho Jesus Cristo por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O melhor de Deus Ele entregou para nós e por nós, que foi o Senhor Jesus Cristo, o seu único Filho, o Filho amado, para morrer no nosso lugar, levar as nossas culpas, para nos dar perdão, para nos dar vida eterna, para fazer de nós pessoas melhores. Então, querido, nós somente podemos alcançar essa plenitude do Espírito Santo por meio do amadurecimento das virtudes espirituais. O Espírito Santo é dado em uma porção, em um selo, mas a Bíblia fala assim: enchei-vos do Espírito. Ou seja, nós participamos do enchimento do Espírito Santo em nossa vida quando nós escolhemos não pecar, quando nós escolhemos Deus, quando nós escolhemos assistir, ler a Bíblia, em vez de assistir um filme inadequado, em vermos coisas que não edificam, que não glorificam a Deus. Ou seja, nós participamos desse processo quando nós escolhemos renunciar, quando nós escolhemos a cruz. Veja bem que o Império Romano ele tinha o hábito de crucificar pessoas. Aqueles que se opunham a ele eram crucificados exemplarmente, para que outros não quisessem também se rebelar. E Jesus Cristo foi crucificado. Mas olha só, que Jesus não foi crucificado porque ele não aguentava mais lutar, ou porque foram mais fortes do que ele. Não. Quando o Império Romano crucificava pessoas, as pessoas eram aprisionadas, eram vencidas e finalmente crucificadas. Não foi assim com Jesus, porque Jesus, ele se entregou, ele se rendeu. Entenda isso, Jesus se rendeu. A cruz, então, ela é a rendição plena, ela é a rendição total. Significa, eu não luto mais, eu me entrego. Então Jesus, ele se entregou por nós, e nós precisamos fazer a mesma coisa. Deus não vai nos crucificar. Quando Paulo disse, crucificado estou com Cristo, ele não falou assim, alguém me pegou à força e me pregou numa cruz. Nada disso. A Bíblia está dizendo que ele tinha tanta compreensão dessa maturidade espiritual, que ele se entregou e diz, olha, eu agora estou crucificado com Cristo, eu agora estou negando a mim mesmo, eu estou renunciando a minha vida, aos meus interesses, para fazer tão somente a vontade de Deus, para a glória do nome de Jesus. Então, meu querido, você e eu, se nós queremos de fato desfrutar dessa plenitude do Espírito Santo, se nós queremos cessar essa luta, se nós queremos cessar esse sofrimento, nós precisamos nos render. Nós precisamos nos entregar à cruz e dizer, Senhor, crucificado estou com Cristo. Vivo não mais eu, mas a vida que tenho agora na carne, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, querido, entregue-se plenamente. A partir disso, o Espírito Santo, ele começa em nossa vida um processo de amadurecimento. O fruto do Espírito, diz a Bíblia, é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Toda essa virtude, ela vem conosco quando recebemos o Espírito Santo, mas ela tem que ser desenvolvida. Olha só, pense num fruto verde, um fruto que não está pronto ainda para ser consumido. O fruto verde, ele não vai agregar sabor à vida, ele não vai agregar proteínas, ele não agrega, porque ele está verde. E se ele for arrancado ainda da árvore antes, ele vai se apodrecer e vai ser perdido. Então, para que nós sejamos úteis a Deus, ao reino de Deus, às pessoas desse mundo, nós temos que ter maturidade espiritual. Ou seja, é o amadurecimento do fruto do Espírito Santo. Com essa maturidade do fruto do Espírito Santo, aí sim a nossa vida vai fazer uma diferença na sociedade. Aí sim nós vamos poder ser úteis a Deus, ao reino de Deus e à obra de Deus, porque essa e nenhuma outra é a justificativa para nós estarmos aqui nessa terra, para servirmos a Deus, para fazer a obra de Deus. Todo o trabalho que nós fazemos, de escritor, de professor, de policial, de advogado, não importa de que seja, todo trabalho que nós fazemos é apenas um meio para nós fazermos a obra de Deus. Para isso estamos aqui. E só faremos a obra de Deus com eficiência
se nós formos cheios do Espírito Santo. Peça a Deus, fala: Senhor, me ajuda a ser cheio do Espírito Santo. Me ajuda a encontrar meios, criar circunstâncias em que eu possa analisar a minha própria vida e saber onde, meu Deus, eu estou falhando, onde, meu Deus, eu não me entreguei para ser crucificado. Precisamos nos render a Deus. E quando nós nos rendemos a Deus, é como o exército grego. Agora, nós não estamos simplesmente rendidos, mas nós estamos lutando agora do lado do reino dele. Então, toda vez que alguém se rende a Jesus Cristo, não é uma rendição passiva, é uma rendição em que, Senhor, eu agora faço parte do seu exército. Senhor, eu agora luto ao lado do Senhor. Eu luto com o Senhor. Veja bem que nós lutamos com Deus e não contra Deus. Lutamos ao lado dele, é parceria, e juntos vamos fazer a obra de Deus para a glória do nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Isso não é um momento, não é um ato, mas é uma vida desenvolvida. Cada momento, a cada dia em que nós escolhemos servir a Deus, em que nós escolhemos amar o nosso próximo, em que nós escolhemos sempre aquilo que a Bíblia orienta, amar o nosso próximo, assim como Jesus Cristo nos amou. Deixe o Espírito Santo fazer a obra de Deus na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Produza o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo, o fruto é silencioso. Não é barulhento, não é como os dons em que as pessoas normalmente querem que sejam vistas. Não. O fruto do Espírito Santo, ele é silencioso. E nisso se manifesta a virtude de Deus, em que a glória, ela é sempre dada a Deus. Não estamos aqui para disputar a glória de Deus para nós. Não. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada tão somente ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, enxergamos, ó Deus, a nossa deficiência do Teu Espírito. Enxergamos, ó Deus, a nossa carência do Teu Espírito Santo. E pedimos, Pai, que em nome do Senhor Jesus, meu Deus, ajuda-nos. Tantas vezes, ó Pai, nós queremos agir bem e agimos mal. Tantas vezes, Pai, queremos ser controlados pelo Espírito Santo e acabamos controlados pela carne. Tantas vezes, ó Deus, nós queremos abençoar e nós acabamos amaldiçoando, Senhor. Tantas vezes queremos amar, Pai, e só conseguimos odiar. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Deus, para que esse homem, Pai, essa carne que luta contra o Espírito, ajuda-nos para que ela seja mortificada, Senhor. E nessa mortificação, Pai, haja rendição plena do nosso ser ao Senhor, para que, crucificados com Cristo, seja o Senhor que viva em nós, revelando plenamente a sua vontade, para que assim, Pai, possamos ser plenamente felizes em fazer a vontade do Senhor, em abençoar as pessoas, em tornar esse mundo um lugar melhor, porque nós nos tornamos pessoas melhores. Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu sei, Pai, que o Senhor perdoa os nossos pecados e esquece. É por isso que eu te peço perdão. Ó Deus, perdão para mim, meu Pai, e para as pessoas que agora assistem a esse vídeo. Senhor, perdoa-nos o pecado e a iniquidade e ajuda-nos para que possamos prosperar na sua presença, cheios do Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, sejamos cheios do Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus.